Vamos começar o programa hoje falando sobre rinoplastia. A gente convidou o otorrinolaringologista, que é especialista nesse tipo de cirurgia, Dr. Paulo Eduardo. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, é um prazer muito grande poder estar participando do programa mais uma vez e poder esclarecer aos nossos pacientes sobre a cirurgia do nariz, a rinoplastia. A gente estava conversando aqui e Dr. Paulo é otorrino e é cirurgião facial e decidiu se especializar mesmo na rinoplastia, porque é uma cirurgia é delicada, tem que saber muito para fazer, Dr. Paulo. Por que essa paixão pela rinoplastia? A rinoplastia é uma cirurgia apaixonante. Na realidade, eu foquei a minha vida acadêmica em cirurgia de nariz. Então, hoje eu faço somente rinoplastia. Por quê? A cirurgia do nariz não é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia de pequeno e médio porte. Porém, tecnicamente, ela é bem complexa. São vários detalhes e os detalhes fazem a diferença. Um detalhe que não fica bom no nariz pode colocar a cirurgia a perder. Então, é muito importante que na escolha do cirurgião, procure um cirurgião que tenha foco e dedicação em rinoplastia. Isso é muito importante. E assim, o nariz não tem como esconder, né? Deu alguma coisa errada, tá ali no seu rosto para ver, não dá, tem que ter esse primor mesmo. O nariz ele está no centro da face, então ele harmoniza muito a face, ele equilibra a face. Então é importante que o resultado seja levado nos últimos detalhes. O detalhe faz a diferença na rinoplastia. Certo, doutor Paulo, a gente tem várias dúvidas que foram enviadas aqui pelos telespectadores, mas eu queria começar por uma minha, que eu vi aqui que o doutor Paulo trouxe, vários narizes, né? Vários modelos de nariz. E quando a gente fala em rinoplastia, eu mesmo olhei para cá e disse assim, se fosse escolher, eu escolheria esse, mas não é assim, né? O que é que deve ser levado em consideração na hora de produzir aí o nariz novo? Quando eu vou fazer uma cirurgia de nariz, o que é que nós devemos observar? Primeiro, não se deve fazer um nariz igual para todo mundo. Cada face tem que estar harmonizada com o nariz. Então eu vejo, dentre outros fatores, a altura do paciente, biotipo, formato do lábio, contorno dos ângulos da face, tudo isso vai ser baseado na forma que o nariz deve ficar, porque ele deve equilibrar o rosto, ele vai harmonizar a face e exaltar a beleza que tem na face. Claro que conversamos com os pacientes e procuramos reproduzir o máximo possível o que o paciente deseja e o que é possível fazer. Porque assim, se ficar muito desproporcional para o rosto, vai notar e vai terminar não dando aquele... Por mais que o nariz esteja do jeito que o paciente queria, se não ficar harmonizado com a face, o resultado não vai ser bom. Não pode haver estigmas de cirurgia. O nariz ideal, um resultado ideal é aquele que seja bonito, porém natural. A beleza caminha lado a lado da naturalidade. Por exemplo, esses modelos de nariz em 3D são muito legais para ilustrar alguns tipos de nariz que temos na população. Esse aqui é um nariz em que o dorso nasal ele é um pouco alto, em que com isso a ponta é um pouco caída e um pouco larga. Então tem que se corrigir a ponta, refinar a ponta, tirar essa elevação e adequar essa asa nasal. Um outro tipo de nariz que vemos também comumente na população é um nariz geralmente pós-trauma, traumático, em que ele é bastante torto, desviado. Aqui mostra bem esse desvio, em que na cirurgia procuramos alinhar o máximo possível, melhorando a forma e a função respiratória, geralmente associada a algum problema respiratório. Esse aqui é um nariz que a gente chama o nariz mais globoso, que chama nariz negroide. Qual é a característica do nariz negroide? Que pode acontecer em pessoas de pele clara também, pele branca. A ponta ela é bem globosa, bem gordinha, a asa nasal larga e o dorso nasal é muito baixo, não tem altura. E esse aqui é um nariz que a gente chama nariz caucasiano, nariz de pessoas mais comuns de pele bem clara, em que o dorso ele é muito alto e a ponta nasal baixa. Veja bem que nesse nariz a ponta nasal geralmente ela é bem definida, o problema maior é no dorso nasal, é o famoso nariz de tucano, popularmente chamado. Tem que melhorar esse perfil, levantar mais a ponta, estruturar, principalmente evitar que após a cirurgia ela caia no futuro. Esse modelo de nariz em 3D é um modelo que tem as proporções ideais. Então veja que para o nariz ser bonito, tem que haver uma curvatura suave do dorso em relação à ponta. Uma ponta para ser bonita não necessariamente precisa ser tão fina. É uma boa relação ponta, asa nasal e ter essa curvatura aqui no dorso.
E nunca um nariz como esse. Esse aqui é um nariz de como não se deve fazer. Esse é um nariz com muito estigma, nariz muito arrebitado, o dorso muito baixo. Esse é o nariz de como não se deve fazer, sem ficar estigmas de cirurgia, que o americano costuma chamar muito de surgical look, aquele cara de operado. É isso que a gente não quer. O que a gente quer é que o nariz seja bonito, porém natural. A face toda ganha com isso. O nariz exalta a beleza da face. É quando a gente vê pessoas que fizeram cirurgia do nariz, tem aquele roxinho, né? Fica aquele trauma. Dói muito, doutor Paulo? É muito incômodo? A cirurgia do nariz hoje em dia ela é praticamente indolor. Por quê? Porque nós não utilizamos tampão nasal. E como o nariz é um órgão parado, ele não se mexe, então isso não causa dor. Quem está de fora, que vê um pequeno roxo, um inchaço, acha que está doendo, mas não dói. É muito tranquilo o pós-operatório de rinoplastia. E os cuidados que o paciente deve ter para garantir aí um resultado melhor no pós-operatório? Quando a gente vê um procedimento, uma cirurgia plástica, tem todo aquele ritual do pós, né? As drenagens e por aí vai. Mas no nariz também tem esse cuidado? Existe um cuidado em todo o pós-operatório. Mas o pós-operatório da rinoplastia, por ser muito tranquilo, é um repouso relativo. Não é uma cirurgia que você fique de cama, você já anda no mesmo dia, no dia seguinte já faz as refeições na mesa, toma banho só, não fica dependente de ninguém. O que não pode se fazer é esforço físico intenso. É tanto que o retorno às atividades habituais, a partir do 7º dia já pode voltar, e atividades físicas geralmente a partir da 2ª, terceira semana. A drenagem pós-operatória é indicada em alguns casos e tem seu benefício quando tem sua indicação. E a técnica, doutor Paulo, mudou? Tem alguma novidade? Cada vez mais a técnica de rinoplastia tem se aprimorado. Então as cirurgias elas são mais conservadoras. Então nós devemos respeitar as estruturas do nariz, estruturar todo o nariz, chama rinoplastia estruturada, para preservar tanto a forma quanto a função. Existe também uma novidade relativamente recente que nós fazemos, que é a rinoplastia ultrassônica, em que utilizamos um bisturi ultrassônico para fazer, quando há necessidade, as fraturas dos ossos do nariz, que é muito mais preciso e causa menos edema. Lembrando que a técnica também, que se usa o martelinho, o escopro, ela continua válida e pode ser realizada. Eu mesmo utilizo muitas vezes essa técnica ultrassônica e também com martelinho e escopro. Ambas têm a sua utilidade. Com o ultrassônico, o pós-operatório é mais tranquilo? Tem algum efeito assim diferente para o paciente? O efeito que a gente vê melhor é que causa menos edema. A região próxima dos olhos ela fica menos inchadinha. Mas no final o resultado estético é exatamente igual. A cirurgia do nariz deixa cicatrizes muito aparentes, já que é na face? Isso é uma pergunta muito realizada. Porém, não deixa cicatriz. As cicatrizes são praticamente invisíveis, porque o terço médio da face é que melhor cicatriza em todo o organismo. As incisões são internas e uma pequena incisão externa, aqui nessa região da columela, essa ponta que divide a narina dos dois lados. Então é muito tranquila a cicatrização e fica imperceptível, muito segura. Tem uma pergunta aqui que dá até para encaixar com o modelo do nariz que o senhor mostrou agora. Posso escolher a forma que eu desejar o meu nariz no futuro ou levar uma foto de referência como desejo antes de fazer a cirurgia? Isso acontece muito? Acontece. Não se pode dizer, eu quero esse nariz dessa forma. Não é possível reproduzir exatamente a forma de um nariz de acordo com o que o paciente deseja. Porém, é importante a opinião do paciente para o cirurgião entender o estilo de nariz que ele deseja. Eu quero um nariz um pouco mais delicado, a ponta um pouco mais fina, um pouquinho mais curvadinho. Isso é possível, mas não reproduzir fielmente o nariz exatamente igual ao outro. Porque cada organismo reage de uma forma, cada organismo tem a sua cicatrização. Tem uma dúvida aqui, ele quer saber se ele pode usar óculos de grau ou óculos escuros depois da rinoplastia, ou se tem que evitar por um período. Existe um período que devemos evitar o uso de óculos, seja de grau ou óculos de sol, para não marcar muito essa região. Geralmente 30 dias a 45 dias. Pacientes que usam óculos de grau podem utilizar normalmente a lente de contato desde o primeiro dia de pós-cirurgia. Tem uma pergunta aqui da Camila, lá de Maceió, doutor Paulo. Ela disse que fez rinoplastia com outro profissional, mas não ficou satisfeito. Quer saber quanto tempo ela pode esperar para realizar uma segunda cirurgia, para aí sim ficar com o nariz que ela imaginou. Excelente pergunta. O tempo de cicatrização do nariz muda muito.
O nariz tem um inchaço pós-operatório, então o resultado da rinoplastia não é imediato, tá? É ao longo das semanas e meses. Então, geralmente estabiliza o resultado com 6 a 8 meses, mas até um ano o nariz pode mudar. Então, em regra geral, caso seja necessário algum retoque, algum ajuste, devemos esperar no mínimo 6 meses, o ideal pelo menos um ano. Então, pergunta aqui, fiz rinoplastia quando estava muito acima do peso. Se eu emagrecer, vou perder a cirurgia? Tem alguma relação? Não perde a cirurgia. O caso do emagrecimento, o que pode acontecer é que as estruturas esqueléticas da face às vezes aparecem um pouco maior. Por exemplo, às vezes um paciente que fez redução de estômago e perdeu uma quantidade excessiva de peso, 50 quilos, 60 quilos, às vezes até 70 quilos. Então, como o rosto era muito gordinho, parecia que o nariz era pequeno, a orelha era pequena. Quando ele perde muita gordura na face também, além da corporal, dá uma ilusão de ótica que o nariz cresceu, que a orelha cresceu, mas na realidade isso não acontece. São as estruturas esqueléticas que se tornam mais evidentes quando se há uma perda excessiva de peso. Tem uma idade mínima, doutor Paulo, para fazer a cirurgia, a rinoplastia? Tem. Isso é uma pergunta muito frequente, principalmente dos adolescentes. A idade não é uma regra geral, mas na grande maioria dos casos, quando o crescimento da face já está estabilizado, pode-se fazer a rinoplastia. Em meninas, a partir de 15 anos de idade, já é possível passar por uma avaliação e geralmente pode fazer a rinoplastia. Em meninos, em que a maturidade chega um pouco depois, a partir de 16 anos. Claro que cada caso é um caso, mas na grande maioria dos casos é possível fazer a partir dessas faixas etárias. Como ficará a minha respiração após a cirurgia, a rinoplastia? Quem está perguntando é o Mário, lá de Maceió também. Boa pergunta, Mário. A respiração é para ficar melhor do que era antes, né? Então, assim, na rinoplastia nós mudamos a forma do nariz para melhorar esteticamente, mas não devemos esquecer de tratar a função. Então, se o paciente apresenta ao mesmo tempo um desvio do septo nasal internamente, a hipertrofia dos cornetos nasais, então isso tem que ser corrigido e deve ser corrigido ao mesmo tempo. Então, a cirurgia tem uma dupla finalidade, tanto estética como funcional. Eu li uma matéria, não lembro quando, falando que a rinoplastia também pode ajudar a combater o ronco. Tem relação ou não? O ronco ele é multifatorial. As principais causas de ronco são sobrepeso, obstrução nasal e às vezes alterações na mandíbula e maxila, quem tem um queixo muito curto. Então essas três causas geralmente estão presentes, as três juntas. Dificilmente tem uma causa única. Claro, se o paciente está roncando, onde a causa principal dele é a obstrução nasal, que faz com que ele respire de boca aberta e ronque, na hora que você melhora a respiração, tende a melhorar bastante o ronco. Doutor Paulo, toda rinoplastia vai ter esse cuidado, né, de corrigir os defeitos do nariz, o desvio dos cornetos, desvio de septo, né, a retirada dos cornetos ou não? Sim. Quando se faz a parte estética, o cirurgião tem que avaliar obrigatoriamente a parte funcional. E se houver indicação de correção do desvio do septo nasal, deve ser corrigido, e se os cornetos estiverem muito aumentados, devem ser diminuídos. Isso é fundamental para o bom resultado global. Doutor Paulo, nas cirurgias corporais, geralmente a gente associa várias técnicas. Faz a lipo, faz a mama, faz a barriga. E na face, dá para associar a rinoplastia com alguma outra cirurgia? Na cirurgia do nariz, na rinoplastia, pode ser associado a alguns outros procedimentos na face. Por exemplo, a correção de uma orelha de abano, colocação de um mento, de um queixo que é muito curto. Mas associar com cirurgias corporais de grande porte não vale a pena. Se torna uma cirurgia muito prolongada, em que o risco é próximo de zero, para aumentar o risco sem haver um ganho nisso aí. Então, no máximo, é possível fazer uma rinoplastia com a prótese de mama, uma cirurgia de mama. Mas na hora de se fazer uma cirurgia corporal de grande porte, é melhor fazer em tempos separados, combinar com o cirurgião plástico que faz essa parte corporal, para fazer no segundo momento. Uhum. Ótimo, doutor Paulo, muito obrigada. O Viver Bem está sempre de portas abertas para lhe receber aqui. Eu que agradeço essa conceituada revista e programa que sempre procura levar ao público informações sérias, informações que vão sempre ajudar na saúde da população. Isso é um trabalho que tem que ser estimulado e que a população sempre participe ativamente desse programa. Ótimo, muito obrigada. E lembrando que se você tiver qualquer dúvida sobre rinoplastia, sobre qualquer outra área de saúde, manda pra gente. O WhatsApp do Viver Bem é o 84991346154. A nossa produção vai em busca sempre do melhor profissional para esclarecer tudo para você.
E agora a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem.